Respeita o grau, campeão! Olha só, falta pouco. Sábado agora, 18 de outubro, o octógono pousa lá em Vancouver, no Canadá. É isso aí, UFC Fight Night na Rogers Arena. E o card, mesmo com umas mudanças aí de última hora, promete bastante ação, viu? Promete mesmo, ainda mais com tanto lutador canadense em casa, né? 7 deles. Exatamente. E a gente tá aqui hoje para fazer aquela nossa análise mais a fundo, né? Destrinchar esse UFC Fight Night, de Hidder versus Allen. Isso, a gente deu uma olhada geral na página do evento, pegamos informações e também temos uma análise técnica bem detalhada aqui para nos guiar. A ideia é essa, entender os confrontos principais, os estilos, o que tá valendo para os rankings. E claro, essa mudança na luta principal, né, de Hidder ia lutar com o Hernandes, agora o Brandon Allen, vamos mergulhar nisso tudo. Vamos lá. Primeiro, o básico. Vancouver, 7ª vez que o UFC vai para lá. A última foi em junho de 2023. E como você disse, 7 canadenses no card, de 13 lutas no total. Imagina a pressão e a energia da torcida, hein? Público esperado de mais de 18 mil pessoas. Ah, com certeza, a arena vai estar pulsando. Isso pode, sim, influenciar algumas lutas. E falando em influência, essa luta principal, que reviravolta, de Hidder versus Hernandes, era uma coisa agora de Hidder versus Allen. Pois é, o Hernandes saiu, lesão não divulgada, e o Brandon Allen topou a parada com pouquíssimo tempo de preparo. Isso muda tudo. Muda porque essa luta era vista como, tipo, uma eliminatória por cinturão dos médios, né? Para pegar o Chimaev. Exatamente. Agora tem esse fator surpresa, como o Allen vai estar para 5 rounds, como o De Hidder se ajusta a um cara completamente diferente do Hernandes, fica bem imprevisível. Vamos então detalhar os dois. Reiner de Hidder, holandês, 35 anos, um cara alto para a categoria, 1,93, e uma envergadura de quase 2 metros, cartel de 21 vitórias e 2 derrotas. Isso. E a gente sabe, o De Hidder é um fenômeno no chão. Jiu-jitsu de altíssimo nível, faixa preta. Foi campeão em 2 categorias lá no ONE FC, né? Médio e meio pesado. No UFC ele vem bem também, né? 4 vitórias seguidas, finalizou gente como o Holland, o Nico, venceu o Whittaker, embora tenha sido uma decisão meio polêmica, dividida. Sim. Olhando os números dele, ele não é aquele striker de volume absurdo. Acerta uns 3 golpes por minuto, mais ou menos, com 53% de precisão. Mas também absorve um tanto, quase 2 golpes e meio por minuto. O foco dele é claro. Chão. Totalmente. A média de quedas nem é tão alta, 0,64 a cada 15 minutos. Mas a defesa de quedas dele é boa, 67%. E quando ele te derruba, aí o perigo é real. 13 das 21 vitórias foram por finalização, o tempo médio de luta dele é quase 12 minutos. E essa envergadura toda, quase 10 centímetros a mais que o Allen, isso deve fazer uma diferença danada em pé, né? Sem dúvida. Ele usa muito bem para manter a distância, frustrar o adversário e preparar as entradas de queda dele, que muitas vezes vem do clinch usando o judô. Ele adora pegar as costas. Ok. E do outro lado, o Brandon Allen. Americano, 29 anos, um pouco mais baixo, 1,80, ex-campeão do LFA, treina na Kill Cliff FC, que é uma academia excelente. Cartel bom também, 25 vitórias, 7 derrotas. O Allen já é um lutador, digamos, mais híbrido, né? Mais MMA mesmo. Como assim? Ele tem mais volume na trocação, quase 4 golpes por minuto. E olha que interessante, ele absorve menos golpes que o De Hidder, só 1,65 por minuto. Mostra uma defesa em pé mais atenta. E no chão? Ele tenta mais quedas? Tenta mais, sim. Quase 1,2 quedas a cada 15 minutos. Só que a porcentagem de acerto é menor, 38%. Mas não se engane, ele também é muito perigoso no chão, viu? 14 vitórias por finalização. Ele é bom nas transições, tem um ground and pound eficiente. E o momento dele é bom, né? Vem de 5 vitórias nas últimas 6 lutas, ganhou do Vettori. Exato. É um cara que tá numa crescente. Então, resumindo, temos o especialista no grappling, The Reader, com vantagem física de altura e alcance,
contra o lutador mais versátil, o Allen, que pegou a luta de última hora. Isso. E o Allen já chegou falando, né? Disse que não vê nada de especial no The Heather e que vai expor as falhas dele na trocação. Será que é só para provocar ou ele realmente acredita nisso? Qual o caminho para ele vencer? Olha, pode ter um pouco dos dois. Tecnicamente, o Allen tem mais armas em pé, mais volume. A grande questão é, ele consegue manter o The Heather longe? Evitar o clinch, as quedas? E o gás para 5 rounds? Com pouco tempo de camp. Exatamente. Esse é o ponto-chave. O Allen geralmente tem um cardio bom, mas 5 rounds contra um cara que controla o ritmo como o The Heather e sem um camp completo é um desafio enorme. A análise técnica que a gente viu sugere que o ritmo dele pode cair lá para o quarto, quinto round. E o que essa análise prevê como resultado mais provável? Olha, a aposta é em Renier The Heather por finalização no quarto round. Quarto round? A lógica é que o The Heather, por ser mais experiente em lutas de 5 rounds e ter essa vantagem clara no grappling, vai conseguir impor o jogo dele aos poucos. Essa análise também aponta que o Allen, às vezes, cede posições em scrambles mais longos na luta agarrada. E o The Heather poderia explorar isso quando o cansaço bater, né? Exatamente. Talvez pegar as costas numa dessas transições. Faz sentido, mas claro, é MMA, né? Tudo pode acontecer. O Allen tem chão também. Com certeza. Mas a falta de preparo específico para 5 rounds realmente pesa. Bom, vamos descer um pouco no card. Luta co-principal. Kevin Holland contra o canadense Mike Malott nos meio-médios. Essa promete, hein? 2 caras bem carismáticos. Promete muito. E é outro duelo com um contraste interessante de estilos e de físico. Holland, 32 anos, 1,91 de altura. E aquela envergadura absurda, né? 2 metros e 6 centímetros. É impressionante. E aquele estilo dele meio kung fu, falastrão durante a luta, cartel de 28 vitórias e 14 derrotas. Ele é perigoso em todas as áreas, né? Nocauteia 14 nocautes e finaliza 9 finalizações. Sim, bem completo. Volume bom de golpes, 4,3 por minuto, 50% de precisão. Do outro lado, um Mike Malott, canadense. 33 anos, 1,85 de altura e de alcance. Cartel mais curto, 12 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Luta em casa, vem da Niagara Top Team. É um striker bom também, quase 4,1 golpes por minuto. E faixa marrom de jiu-jitsu, tem 6 finalizações. Mas tem um número na estatística dele que, nossa, chama muita atenção. Qual número te chamou a atenção? A defesa de quedas, só 17%. É isso mesmo. É isso mesmo. É um número baixíssimo para um lutador desse nível no UFC. E aí você pensa, contra o Kevin Holland, com aquela envergadura toda, que pode criar ângulos estranhos para entrar no clinch ou buscar uma queda. Fica muito perigoso para ele, né? A minha dúvida é, o Holland, que normalmente gosta da trocação longa, vai mesmo querer explorar essa brecha no grappling do Malott? É a grande questão tática da luta. O Holland tem o wrestling para derrubar se ele quiser. E ele é inteligente, pode mudar a estratégia no meio da luta. A análise técnica aposta que sim, que ele vai pelo menos ameaçar as quedas ou buscar o controle no chão para complementar o striking dele. Usar a envergadura para controlar onde a luta acontece, né? Exato. E tem a história toda por trás. O Malott está invicto lutando no Canadá, 5-0. Quer entrar no top 15 com a força da torcida, e o Holland adora seu estraga-festas. E a previsão dessa análise para essa luta? Kevin Holland por decisão unânime. Decisão, então? A aposta é que ele vai usar o alcance para controlar a distância, conectar mais golpes significativos em pé e talvez usar o wrestling para garantir os rounds ou até buscar uma brecha no chão, aproveitando essa defesa de quedas baixa do Malott. A experiência do Holland em lutas maiores também conta. Faz sentido. Embora essa pressão de lutar em casa possa dar um gás extra para o Malott, nunca se sabe. Seguindo no card principal, temos Marlon Chito Vera contra outro canadense, Ayman Zahabi, no peso galo. O Chito vem de 2 derrotas complicadas. Sim, perdeu para o O'Malley na disputa de cinturão e depois para o Pantoja. Opa, não, foi para o Sandhagen e para o O'Malley, na verdade. Precisa muito dessa vitória. A gente sabe que ele tem volume, é resistente, mas aquele começo mais lento dele é sempre um problema. E o Zahabi tá com 37 anos, mas tá voando, né?
6 vitórias seguidas, ganhou até do José Aldo. Ele é um striker mais compacto, né? Bom boxe e uma defesa de quedas ótima, 84%. Exatamente. E aí, lutando em casa, é a chance dele de tentar entrar no top 10 da categoria. A análise que a gente tem sugere o que para essa luta? Olha, essa análise aponta uma vitória para o Zahabi por decisão dividida. Dividida, apertado. Sim. Aposta no bom momento dele, nessa defesa de queda sólida para neutralizar o jogo do Chito e na capacidade de talvez pontuar mais nos rounds iniciais, explorando justamente o começo mais devagar do equatoriano. É uma luta bem perigosa para o Vera. Com certeza. Agora, peso mosca feminino, outra luta importantíssima. Manon Fiorot contra a canadense Jasmine Jasudavicius é um confronto de top 5. Exato, implicações diretas para a próxima disputa de título, provavelmente. A Fiorot, francesa, vem daquela derrota para Valentina Shevchenko. É uma striker muito técnica, base no karatê, muito precisa, 54% de acerto. E a Jasudavicius? Canadense, está numa fase incrível, 5 vitórias seguidas, incluindo uma sobre a ex-campeã Jéssica Andrade. Ela é mais wrestler, né? Sim, wrestler forte. Conecta quase metade das quedas que tenta, 45%, e tem uma boa defesa também, 75%. É um duelo clássico de estilos aqui. É a chance da Fiorot se recuperar e voltar para a rota do cinturão, ou a Jasudavicius aproveita a chance de ouro em casa. Qual a previsão? A análise aqui dá favoritismo para Fiorot, por decisão unânime. Acredita que o striking mais limpo, a movimentação e a defesa de quedas dela, que é boa também, serão suficientes para controlar a luta contra a pressão da Jasudavicius. Mas a canadense é muito dura. Entendi. Ainda no card principal, temos Cody Gibson contra Aorit Lang no peso galo. O Gibson é veterano, 38 anos, veio do TUF 31. O Aorit Lang é aquele chinês super agressivo, né? The Mongolian Murderer. Isso. O Gibson tem um boxe mais técnico, wrestling sólido, mas vem de derrota. O Aorit Lang é pura agressividade, volume alto, mas a defesa dele é muito vazada, absorve quase 5 golpes e meio por minuto. E o wrestling não é o forte. Ele também vem de derrota, e já perdeu em Vancouver antes para o Zahabi. Luta de recuperação para os dois, então. O que a análise sugere? Favorece o Gibson por decisão unânime. A aposta é na experiência, no boxe mais técnico e no wrestling do Gibson para neutralizar a agressividade e explorar as brechas defensivas do Aorit Lang. Parece uma aposta segura. E para fechar o card principal, a luta de abertura, Kyle Nelson, outro canadense, contra Matt Frevola, nos leves. O Nelson está voltando para o peso leve, ele absorve muito golpe, quase 5 por minuto, luta em casa. O Frevola é o steamroller, conhecido por começar com tudo, muito poder de nocaute. Mas o Frevola vem mal, né? 2 derrotas seguidas por nocaute. E a defesa de quedas dele também é baixa, só 36%. Pois é. É uma luta meio desesperada para o Frevola. Ele precisa muito dessa vitória. O Nelson quer apagar a última derrota e fazer bonito para a torcida. A previsão da análise é Frevola por TKO no segundo round. Acreditam que a agressividade e a mão pesada dele vão acabar entrando, então. Exato. A aposta é que o poder de fogo do Frevola vai superar a defesa do Nelson em algum momento. Card principal bem recheado de histórias, hein? Vamos dar uma passada rápida pelas preliminares? Em vez de listar todas, quais lutas ali você acha que vale a pena ficar de olho, baseado nessa análise técnica? Olha, eu destacaria umas 3 ou 4. Primeira, Charles Jourdain contra Davy Grant, nos galos. Jourdain é outro canadense, striker super criativo, desceu do pena pro galo. O Grant é um inglês veterano muito casca-grossa no chão, faixa preta. Duelo interessante. E a previsão? A análise está usada aqui. Jourdain por finalização com uma guilhotiane no terceiro round. Seria irônico finalizar um faixa preta assim, mas mostra confiança no oportunismo do Jourdain. Boa, que mais? Azamat Bekoif contra Yusri Belgarui, nos médios. Esse Bekoif é russo, está gerando um hype danado, 8 vitórias seguidas, maioria por nocaute rápido, um volume de golpes absurdo, mais de 7 por minuto, e 100% de defesa de quedas até agora. Uau! E o adversário?
Belgaroui, um estreante holandês-marroquino que veio do kickboxing do Glory, é um cara enorme para a categoria, muito alcance. Essa luta já foi adiada uma vez por problema de visto do Belgaroui. A expectativa para ver o Bekoyev no UFC é alta. E a previsão? Nocaute rápido de novo? É o que a análise sugere. Bekoyev por TKO no primeiro round. Vamos ver se o hype se confirma. Esse Bekoyev parece um cara pra ficar de olho mesmo. Mais alguma preliminar interessante? Sim, gosto de Danny Barlow contra Jordan Santos, nos meio-médios. É trocação pura. Barlow é americano, canhoto, left hand to God. Poder de nocaute e defesa de quedas perfeita até agora. O Santos é brasileiro, tem um volume ainda maior de golpes, mais de 7 por minuto, mas também toma muito golpe. Tem cara de luta rápida e violenta, então. Exato. A previsão é Barlow por KO no primeiro round. Acho que vale a pena sintonizar cedo para essa. E talvez, só para mencionar, a luta do brasileiro Brano Silva contra o coreano Hyun-Sung Park, nos moscas. Park é um grappler muito bom, pode ser interessante. A previsão é Park por finalização. Ótimos destaques. Então, pensando no evento como um todo, quais as implicações maiores dessa noite? Quem pode sair com bônus? Quem pode se aproximar do cinturão? Bom, para bônus de performance da noite, se o Bekoyev entregar o que se espera dele, com um nocaute rápido, ele é um candidato fortíssimo. O Hyun-Sung Park também, pelo estilo finalizador. E luta da noite? Holland versus Malott tem tudo para ser, pelo carisma dos dois, pelo potencial de trocação franca. E talvez Jourdain versus Grant, se for aquela guerra que a gente espera, também pode levar. E pensando em rankings, em quem sobe e quem desce? O de Hider, se ganhar bem, ele praticamente carimba o passaporte para enfrentar o Chimaev pelo cinturão dos médios. O Allen, mesmo se perder lutando bem, acho que ele se firma ali no top 5, mostra atitude. No peso mosca feminino também, né? Sim, a vencedora de Fiorot versus Jasudavicius fica muito perto de uma disputa de título. O Bekayev, se impressionar como se espera, pode dar um salto direto para o top 10 dos médios. E o Zahabi, se bater o Chitovera, pode começar a mirar o top 5 dos galos. E do lado negativo, quem tá mais pressionado? Tem alguns veteranos que precisam da vitória, né? O Frévola, o Gibson, o próprio Chitovera. Uma derrota agora pode complicar a situação deles no UFC. Entendi. Então é uma noite que, além de fortalecer a marca do UFC no Canadá, serve como um teste importante para vários lutadores, desde prospectos até veteranos, e pode definir os próximos passos em pelo menos 3 categorias de peso. Exatamente. E o que a gente vê em quase todas as lutas principais é esse choque de estilos, né? O grappling de elite contra o MMA mais completo na luta principal, a envergadura contra a pressão da torcida na co-principal, strikers contra grapplers em várias lutas. É um prato cheio para quem gosta de analisar a estratégia. Perfeito. Então, recapitulando rapidamente, temos uma luta principal que mudou em cima da hora e tá cheia de perguntas, um monte de canadenses lutando em casa, com toda a pressão e apoio que isso traz, e confrontos-chave em várias categorias. Os estilos diferentes prometem lutas bem táticas e, quem sabe, algumas zebras. Com certeza. E aí, depois de analisar toda a parte técnica, os dados, as estatísticas, a gente sempre lembra que MMA é muito mais que isso, né? Exatamente. E pensando nisso, com lutadores aceitando desafios de última hora, como o Allen, com essa pressão gigante sobre os canadenses lutando para 18 mil conterrâneos, que outros fatores, aqueles que a gente não mede, os intangíveis, podem acabar decidindo as lutas mais importantes lá em Vancouver? Fica aí a pergunta para a gente pensar até sábado.